Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real e verdadeira. Pegue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todo o seu sofrimento. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Se leva por seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Nós vamos a alegria, os Deus é amor e não te deixa sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os meus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus sofrimentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nesse clima de paz, que a gente possa assim absorver toda essa energia, né, emanada da espiritualidade, que sei que estamos imersos, né, nessa energia boa, salutar, que a espiritualidade maior tem nos dado o privilégio de estar imergida assim nela. Mais uma vez a gente agradece a presença de todos, encarnados e desencarnados, presentes aqui na nossa casa, para mais um dia de atividade, mais um dia de palestra, mais um dia de comunhão e de compartilhamento de experiências e de conhecimentos, né? A gente agradece a todos a presença e vamos aqui para alguns avisos, que a gente possa
nosso celular poder deixar no vibra ou desligado durante a nossa palestra, para que a gente possa manter assim a harmonia, né, a sintonia, para facilitar também essa recepção dessas energias e a concentração do nosso palestrante, para que ele possa passar para a gente assim de melhor maneira possível a mensagem de hoje. A gente convida a todos também a gente divulgar, a gente está na campanha aí, já que agora também nós não estamos podendo transmitir as nossas palestras online direto pelo Instagram, por conta de uma regra nova do Instagram, agora que só a partir de 1000 seguidores é que pode ser transmitida ao vivo, né? A gente está gravando, lançando no YouTube, também na página do centro, e pedindo que todos divulguem o Instagram para que a gente possa atingir aí os 1000 seguidores, para que a gente retorne a transmitir novamente online, ao vivo, as nossas palestras e qualquer uma outra atividade que seja assim necessária ser transmitido pelo Instagram do centro. A gente pede a todos que façamos essa divulgação para que a gente possa atingir aí os 1000 seguidores, para a gente voltar a retornar a transmitir. Começar aqui nossos avisos com a nossa programação semanal, né, das nossas atividades. Começando aqui na terça-feira, sabendo que domingo e segunda são os 2 dias que não temos atividade presencial. Primeiro, os trabalhadores encarnados não estão presentes aqui no centro, né? Sabemos que a equipe desencarnada, os mentores da casa continuam trabalhando todos os dias, domingo a domingo, 24 horas por dia. Começando as nossas atividades aqui na terça-feira, com o estudo do livro do ESD, nós estamos fazendo o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é aquela parte mais científica, mais parte da ciência da doutrina espírita. A gente convida a todos, sabendo que é sempre de 19 às 20 horas, de 7 às 8 da noite, as nossas atividades presenciais aqui na casa. A gente convida todos a fazer presente com a gente todas as terças-feiras no estudo do ESD. Na quarta-feira a gente está fazendo o estudo do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até costumo salientar que não é um Evangelho do Espiritismo, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo as interpretações, a visão dos Espíritos. Na quinta-feira é o único dia que é fechado só para os trabalhadores da casa, que faz o estudo, estão fazendo o estudo do livro dos médiuns, e sempre temos algum curso em formação. Terminamos o de passe esses dias agora, é o único dia que é fechado para as atividades da casa, que é o dia também da nossa mesa mediúnica. Na sexta-feira, uma novidade, que até então a gente estava fazendo o estudo online do Livro dos Espíritos, e agora a gente voltou também a fazer presencial na sexta-feira. A gente convida a todos para a gente ter presença, porque o motivo da gente ter ficado um tempo sem fazer presencial na sexta-feira era a quantidade de pessoas. Às vezes ficavam poucos trabalhadores aqui e a gente achava muito perigoso. Aí a gente então agora voltou a fazer presencial toda sexta-feira o estudo do Livro dos Espíritos. A gente convida a todos aqueles que queiram também se fazer presente nesse estudo. E no sábado a gente tem as nossas palestras públicas, sempre com um trabalhador da casa ou com um trabalhador também da doutrina de nossas casas co-irmãs. No caso, nosso irmão William, que já foi trabalhador dessa casa direto, mas agora continua ainda sendo um trabalhador, mas vem na sexta-feira, sempre que está disponível, ele vem dar uma palestra com a gente. E hoje ele vai dar uma palestra com o tema Justiça das Aflições. A gente convida a todos que possamos assim absorver tudo que a gente vai compartilhar de ensinamento, e convida mais uma vez a todos e agradece já pela presença. E mais uma vez a gente convida para a gente divulgar a nossa casa no Instagram, que a gente possa aumentar esse quantitativo de seguidores. Para dar início já ao nosso trabalho, nossa irmã Nayara vai ler a mensagem e Mônica fará a nossa prece inicial. Logo em seguida o William dará início à nossa palestra de hoje. Dizes que não tem condições para obras de fé, porque errastes e sofrestes e temes a crítica.
É possível que ainda lute contigo mesmo. Entretanto, não recusastes o convite do bem que te chama a servir. Esquece e caminha. O trabalho em auxílio aos outros te fará profunda e bela renovação. A bênção do Senhor te sustentará. Se não crês no amparo do alto, observa a lição do sol. O astro do dia, vestido em luz pura e imensa está, sempre reiniciando o próprio trabalho em cada hemisfério da Terra. Pensamos nisso e aprendemos a recomeçar. Emmanuel. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai eterno de divina bondade, mais uma vez aqui estamos reunidos para compartilhar um pouco do que já conhecemos sobre o Consolador prometido. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de aprender, de trabalhar, de aparar nossas arestas pretéritas através do serviço. Te pedimos, Senhor, o bom discernimento ao nosso palestrante. Te pedimos que ilumine nossas mentes e corações para que possamos absorver toda a mensagem dessa conversa fraterna de hoje. Que o Senhor esteja conosco em nosso meio, através de nossos mentores, nossos anjos guardiões, e que assim seja. Boa noite. Bom revê-los nesse encontro de sábado, do estudo. Hoje nós temos um tema muito interessante que eu considero como um dos mais impactantes que nós temos na doutrina espírita, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala bem-aventurados os aflitos. Esse deveria ser praticamente um trecho, um livro de cabeceira para todos nós, porque as aflições é o que mais permeiam em nossas vidas, né? E há necessidade de termos esse entendimento. Então, nós vamos ver alguns pontos interessantes. Cada um de nós que lermos esse livro e nos prepararmos para uma apresentação, uma palestra, nós vamos ter um tom, uma tonalidade, né? Nós vamos ter uma forma, certo? Eu vou apresentar como eu fiz esse trabalho e, obviamente, ele não esgota a necessidade, pelo contrário, ele exige de nós a leitura detalhada, passo a passo, para que a fixação desse aprendizado, ele fique na alma, não fique na mente, porque ele vai nos orientar no dia a dia. E nós temos uma passagem de Jesus, onde ele fala, eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Está em João. E também ele tem uma passagem muito interessante. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fixando dois pontos importantes. No negue-se a si mesmo, ele não está pedindo para você deixar a sua personalidade, ele está pedindo para você não considerar, não levar as suas imperfeições no sentido do egoísmo e do orgulho. E quando ele fala, tome a sua cruz e siga-me, ele nos dá uma mensagem muito importante da nossa cruz. O que é a nossa cruz, se não os nossos sofrimentos? Não é? E ele não fala, largue a sua cruz. Ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente já tem uma noção importante. Jesus não veio para tirar a nossa cruz. Ele veio para dar uma orientação que nós vamos ver ao longo do trecho, o que significa tome a sua cruz. E aí nós vamos nas bem-aventuranças, como o próprio
Gandhi já disse que poderiam queimar todos os livros do mundo, mas se permanecesse o Sermão da Montanha, ele seria uma diretriz para toda a humanidade em qualquer época. Então, as bem-aventuranças é a felicidade incondicional. É uma felicidade que não é sentida por quem conseguiu alguma coisa, mas é um estado de espírito que existe, independente de qualquer acontecimento externo. Então, ele já nos situa na bem-aventurança. A bem-aventurança não é a posse, não é nada material. E ela pode existir independente de qualquer acontecimento externo. Ela não surge por um motivo, mas é o estado normal do espírito elevado. Então, nesse nosso planeta de provas e expiações, nós temos muita dificuldade ainda de entendermos alguns temas, porque ainda nós queremos achar que aqui se resolve tudo e temos a felicidade plena. A necessidade e a busca é constante, mas atingir é o estado normal do espírito elevado. E aí nós seguimos. A doutrina nos mostra todos os seus livros, né? Aqui é só uma figuração, mas vamos lá. Já vamos ler logo na introdução do capítulo 5, um pequeno trecho. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. O capítulo 5 introduz dessa forma. E nele, nós vamos encontrar a questão da aflição. Quando se fala bem-aventurados aflitos, a gente tem que entender um pouquinho mais esse termo aflição, né? Que seria essa aflição? E aí nós vamos encontrar no dicionário. Aflição é um estado de sofrimento físico, emocional ou mental, causado por uma preocupação, por uma dor, por uma angústia ou adversidade. É uma sensação intensa de desconforto, inquietude, que pode se manifestar de diversas formas. Aqui estão algumas características e sinônimos de aflição. Alguém tem essas manifestações? Alguém sente? Sofrimento. A aflição está intrinsecamente ligada à ideia de sofrer, seja por algo que aconteceu no passado, que está ocorrendo no presente, ou que se teme que aconteça no futuro. É uma ansiedade, né? A angústia é uma sensação de opressão e desespero. O desespero é um sentimento de perda de esperança ou falta de solução. Tudo isso aqui nós estamos falando do verbete, né? Do dicionário, que nos ajuda a entender alguns termos importantes. E o aflito é o adjetivo para quem sente aflição, óbvio. Uma pessoa pode se sentir aflita com a demora de uma resposta ou aflita com a saúde de um familiar, por exemplo, né? A inquietação e a aflição pode gerar uma sensação de inquietação, de não conseguir se acalmar ou relaxar. E realmente, né? A aflição, você não consegue esse estado. Em resumo, a aflição é uma resposta a algo que causa dor ou incômodo, seja no corpo ou na mente. E se manifesta como uma profunda sensação de mal-estar. Inclusive, nós temos, pela medicina, já reconhecido, né, a ação desses sofrimentos da alma transmitindo para o nosso corpo físico as doenças psicossomáticas,
não são invenção e não são balela. Elas são reais. Inclusive, elas servem, em alguns casos, de uma bomba relógio de alguns males que podemos contrair aí, muito mais graves, né? E aí, e o termo aflição no tempo de Jesus? Porque a palavra aflição não existia. Qual era o conceito, né? Qual era o conceito de aflição? Para quem que ele estava se dirigindo? A palavra grega mais comum que designava aflição no tempo de Jesus, especialmente nos textos do Novo Testamento, era thlipsis, é a pronúncia. Essa palavra não se refere apenas a uma dor emocional ou mental, mas também um sofrimento físico e uma perseguição. Ele dava exatamente essa dimensão de aflição. A ideia central por trás de thlipsis é a pressão ou aperto. É como se a pessoa estivesse sendo esmagada ou comprimida por alguma força externa. O termo thlipsis é frequentemente usado em contextos bíblicos para se referir a perseguições sofridas por causa da fé e tribulações em dificuldades em geral. Então, a ligação entre as palavras, elas agora, né, atualizadas, dão a dimensão que Jesus estava se referindo a uma aflição muito mais profunda do que a gente, às vezes, trata uma aflição muito rasteira. Por exemplo, a aflição da Mega Sena da virada. Não é? É uma aflição muito grande até a hora do sorteio. Não é? É um tipo de aflição. Não sente aflição? Mas não é essa que Jesus está falando. Então, no capítulo 5, o que é importante? É a tratativa do tema distribuído em Justiça das Aflições, que é o nosso tema da noite, as causas atuais das aflições, porque quando a gente já começa a ler esse capítulo, o número 3 logo depois da justiça já vem as causas atuais, em seguida causas anteriores às aflições, que é um capítulo bastante ligado, principalmente ligado à doutrina espírita. Até então, nenhuma outra escola trouxe esse conceito, né? Obviamente, as escolas do Oriente, eles já traziam todas essas ligações com o passado, mas a doutrina espírita, ela tornou isso bastante claro para todos nós, sem nenhuma iniciação, sem a necessidade de ter um pergaminho para você ler. Ele fala pela informação dos espíritos claramente. E seguindo no capítulo, nós temos o esquecimento do passado. Em que momento que a gente, às vezes, na nossa busca por o consolo, pelo entendimento, a gente se depara com o esquecimento do passado e por vezes nós achamos assim, mas eu não devia ter esquecido. É mais difícil. Nós temos essa ilusão. Quando nós vamos entender o esquecimento do passado, nós vemos que é uma obra de Deus. Porque se nós lembrássemos na intensidade e de uma forma completa, nós não conseguiríamos suportar. Obviamente que existem alguns espíritos encarnados que passam a ter lembranças de vidas passadas, etc. Mas tudo isso está dentro de um contexto evolutivo e individual. Não são muitos que acontecem, são casos mais raros. E também por uma série de necessidades, como você está dizendo, né? E o motivos de resignação, por que nós devemos nos resignar? O suicídio e a loucura, mostrando que a porta do suicídio, ele não é a solução para eliminarmos as nossas aflições, sejam quaisquer que sejam. E as instruções dos espíritos. Eu considero essas instruções dos espíritos de uma grandeza,
de uma clareza, de uma profundidade que ela não deve ser esquecida. Ela não deve ser esquecida, ela deve ser lida em todas. Inclusive, a última mensagem é de São Luís, para uma pergunta que o André Luiz faz. Muito interessante. Se eu tiver tempo, eu trago ela no final. Está justamente na passagem das instruções dos Espíritos, esse pequeno capítulozinho chamado A Felicidade Não É Deste Mundo. E ele é dito por um cardeal de Morlot, o François-Nicolas Madeleine. Qual que é o sentido espiritual dessa passagem? A Terra é um mundo de provas e expiações. Aqui a felicidade plena ainda não é possível. Porque precisamos corrigir erros e aprender virtudes. O que temos aqui são sombras de felicidade. Momentos de alegria, afetos sinceros, realizações pessoais, mas sempre intercalados com dores, perdas e desafios. Não é não? Ainda bem que nós temos esses momentos que nos ajudam. Em alguns momentos de nossas vidas, nós somos sempre, por muito tempo atormentados pelas aflições. Mas, em via de regra, nós temos pequenos momentos de felicidade. Então, lendo ipsis literis, o que está no livro, para a gente poder ter essas palavras e esses conceitos claros em nossas mentes, nós vamos fazer a leitura do que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Ele não disse: bem-aventurados aflitos que serão consolados. Em que momento? Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Não é não? E dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? E vem, porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Quem já não se pegou perguntando isso para si mesmo? Vendo exemplos, vendo a família, vendo amigos, vendo o mundo, né? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. E ele segue. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Há uma grande dificuldade que temos de entender Deus. Essa que é a verdade. E, pelo nosso grau evolutivo, nós vamos parar numa pequena comparação ou uma fração de milésimo do conhecimento do que vem a ser Deus. Precisamos evoluir mais. À medida que evoluímos, o nosso conceito de Deus também vai ampliando. A evolução moral, provavelmente dita, a lei da outra. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Então, nenhum de nós em sofrimento podemos entender que Deus está sendo
severo comigo, muito mais do que com o outro. Passa a mão na cabeça de um, nem na cabeça de Jesus ele passou a mão. Jesus é o Filho de Deus, o escolhido, pelos seus próprios méritos. Ele não foi arrancado e colocado à direita do Pai, né, por simplesmente um capricho. Aquele local ele conquistou e deixou um recado que todos nós também podemos conquistar, né? Logo, as vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades da vida, derivam de uma causa. Justa há de ser essa causa. Isso, o que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela, que é a doutrina. Completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Bem-aventurados os aflitos. A passagem termina nessa frase aqui. Revela a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então agora vamos fazer algumas reflexões sobre a passagem. Bem-aventurados os aflitos. Quando ouvimos essa frase pela primeira vez, ela soa estranha, né? Afinal, quem pode considerar-se bem-aventurado no meio da dor? Quem se sente feliz diante das lágrimas? E é justamente aqui que começa a revolução do Cristo. Ele inverte a lógica do mundo. No mundo, costumamos chamar de felizes aqueles que possuem riqueza, prestígio, saúde, poder, não é? Mas Jesus chama de bem-aventurados justamente os que sofrem, os que choram, os que carregam dores na alma. Por quê? Porque o sofrimento é uma escola. É uma linguagem da vida que nos ensina aquilo que a comodidade jamais poderia nos ensinar. Parece cruel, mas é um fato. Ela nos impele. Por isso que ele dá o recado: pegue a sua cruz e me siga. Porque ele está levando a dele, né? Ele não está levando a dele? Então pega a sua também e me acompanha. Se eu tenho que carregar a minha, você não está isento de ter que carregar a sua. No Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo explica que os sofrimentos da terra não são castigos de Deus. Deus não pune, Deus educa. A dor, na verdade, é um instrumento de crescimento espiritual. Aí é que abre o leque, né, para todos nós. E nós, que estamos na doutrina espírita, nós precisamos ouvir essas palavras porque no passado nós não entendemos. Não ficou claro para nós. E provavelmente nós revoltamos, provavelmente nós dificultamos. Aí precisou ter um pouquinho mais de clareza, bicho, é assim. Para você pegar o fio da meada e a partir desse conhecimento fazer algo. E o que é interessante, que por vezes nós achamos que a doutrina espírita veio para os espíritas, né? Mas na verdade ele veio para os espíritos, encarnados e desencarnados. Porque quando chegamos do lado de lá, é que nós realmente nos deparamos com as aflições. Quem tem oportunidade de participar de reunião mediúnica já viu isso inúmeras vezes.
como é o sofrimento nosso, aí é a aflição. Então, essa mensagem é para nós encarnados e desencarnados, para a gente reforçar o entendimento e o aprendizado. E por vezes nós passamos para outra dimensão totalmente desconhecendo ou fazendo pouco juízo da mensagem de Jesus, fazendo de orelhas ocas, né? Para continuarmos a nossa jornada de ilusão. E não deparar com a realidade, ela traz essas consequências. Existem dores que nascem das nossas próprias escolhas, equivocadas. Tomamos decisões equivocadas na vida? No máximo, nós tomamos algumas decisões equivocadas que nos trazem aflição, né? Fruto da lei de causa e efeito. Outras são provas que nós mesmos pedimos antes de reencarnar, como quem pede uma disciplina difícil numa escola para acelerar o aprendizado. Então, aqui nós já vemos o caráter educativo da dor. Ela vem justamente como uma disciplina difícil. E ela vem com o pedido antes de reencarnar, por quê? Nós aqui não estamos falando para neófitos, né? Todo mundo já tem uma noção do processo reencarnatório. E pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso histórico, nós podemos, em algumas situações muito especiais, conversar e traçar os planos da nossa próxima reencarnação, né? Nós até somos bastante, vamos dizer assim, otimistas quando queremos pedir as nossas provas. Tem uma passagem interessante, né? Que a companheira no plano espiritual, depois de tomar a versão toda de tal, ela veio e escreveu todas as provas que gostaria de passar. Foram muitas páginas. Veio com o orientador, ele manda reduzir. 300 ficou 30. Reduza mais. Ao final, ela foi embora com uma página, com 3 recomendações. Por quê? Porque nós queremos apressar depois da verdade, mas tudo tem uma lógica, tudo tem um limite, né? E seguindo, há também dores que funcionam como alavancas de evolução que nos arrancam da indiferença e nos colocam no caminho do bem. Em resumo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele classifica, nós poderíamos resumir, hein, tá? Resumir. Em aflições necessárias, que seriam nossas provas e expiações, e as aflições supérfluas, que são as criações humanas, que nós criamos no nosso dia a dia aqui, né? Ela pode ser supérflua, e é tão interessante que tudo é um conjunto. Ela pode ser supérflua para mim, por uma decisão que eu tomei, mas as consequências podem ter gravidade de se tornar necessária para um outro grupo. Pegue o caso, por exemplo, de trânsito. Você leva uma fechada, fica nervoso e tal, para o carro na frente e você vai lá brigar, pela inconsequência de querer brigar. Vou tirar a satisfação. A pessoa vai, abre a porta do carro e dá um tiro, você morre. Pela sua intemperança. Não teve a paciência, a resignação, etc. Ora, para mim, foi uma aflição supérflua que eu arrumei. Mas para os meus familiares, que perdem um pai de família, etc., ele já entra como aflição necessária, por algum motivo na lei. E aí, imagine, dali perde o arrimo de família, perde isso, tem que fazer
tudo isso vão gerar aflições. Então, tudo é muito dinâmico no nosso processo. As aflições necessárias é uma permissão divina para educar o espírito. Provas que fortalecem a fé. Expiações que corrigem erros do passado. Todo mundo tem o conceito de prova e expiação na ponta da língua, não tem? Todo mundo sabe. Pronto. Temos as provas, as escolhas, as expiações pela lei de causa e efeito. Então, é só pegar lá a folhinha do que é prova para mim, o que é expiação. Exemplos práticos das necessárias. Uma doença na família, um câncer, um Alzheimer, um falecimento de entes queridos que nos leva a ter desapego, a deficiência física, que é uma necessidade de superação e união. Quando nasce numa família alguém com deficiência física ou que perde as suas capacidades motores num acidente, em alguma situação, passa a se tornar uma necessidade de superação e união, né? E muitas das vezes acontecem as separações, né? Que aí são aflições que nós estamos carimbando para as próximas. Já vem no meu caderninho. Imagine um pai que abandona uma família porque o filho nasceu deficiente e larga toda a sua responsabilidade exclusivamente nas costas da mãe, que se tiver uma família para amparar, muito bem. Se não tiver, vai ser uma luta grande. Qual é a credencial que ele está arrumando? De uma decisão, ele vai ter uma necessária. Certo? E as supérfluas? Elas são criadas pelo egoísmo, pelo desequilíbrio e pelo desequilíbrio humano. Não vem de Deus, mas do uso incorreto do livre-arbítrio. Usou mal, opa, passa para cá. Exemplos práticos das supérfluas. Os vícios, o álcool, a droga, a gula. Doenças causadas por excessos. Excesso de peso, excesso disso, excesso daquilo. São doenças que você poderia estar evitando. Não é? Conflitos familiares por orgulho. Separam-se famílias inteiras. Né? Aqui no Nordeste, quem morava no Sudeste, tinha sempre a notícia daquelas famílias aqui de Exu. Eu esqueci o sobrenome, Alencar e Sampaio? Sampaio e Alencar. É. Não eram quantas gerações, tudo pelo orgulho. Tudo pelo orgulho. Era uma supérflua que acabou se tornando lá em cima necessária, né? As famílias, como é que ficaram depois? Como é que estão hoje? Provavelmente já se entrelaçaram. A reencarnação trouxe um Alencar para cá e trouxe um Sampaio para cá. Já tinha. É. E outra coisa, estresse por vaidade ou competição, né? Você arruma um estresse por vaidade. Você não está satisfeito com o seu corpo, não está satisfeito com o seu emprego, não está satisfeito com isso, no sentido de arrumar um estresse. Nós vamos ver o que significa algumas ações. Mas em todas essas situações, a promessa de Jesus permanece: serão consolados. O consolo não é a retirada imediata da dor, mas a presença amorosa de Deus, sustentando-nos, dando-nos força e esperança para atravessar a prova. Portanto, quando a aflição bater à nossa porta, ao invés de perguntar, por que comigo? Alguém já se perguntou? Por que comigo? Por que comigo?
Talvez devêssemos perguntar: para que estou passando por isso? O que a vida quer me ensinar agora? Essa é a chave que Jesus nos oferece. Ele não nega a existência do sofrimento, mas mostra que ele tem um sentido. E quando descobrimos o sentido da dor, ela deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em caminho de luz. Parece um contrassenso, mas só a gente atingindo esse estágio de entendimento, nós vamos ver a libertação que isso representa. Todos serão consolados de alguma forma ou de outra, né? Mas ele deixa de ser apenas sofrimento e se transforma em caminho de luz quando descobrimos o sentido da dor. Exatamente. Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que grande parte das nossas transformações nasceram em período de crise e dor. De alguma forma, algumas conquistas foram conseguidas à custa de muita dor. É como se a dor tivesse a função de nos despertar. Enquanto tudo está bem, ficamos acomodados. Mas quando surge a doença, a perda, a dificuldade, somos obrigados a olhar para dentro de nós e a rever prioridades, não é? Às vezes você tem um acidente, que um carro novo era a sua prioridade. A sua prioridade agora passa a ser conseguir pegar o garfo e levar a comida à boca. Não é? Você tinha aquela verdadeira adoração de um carro zero do último ano, agora você quer simplesmente conseguir levar a colher de comida à boca. Passa a ser a sua grande conquista. O Espiritismo nos ensina que a Terra é uma escola de almas. E como toda escola, existem disciplinas fáceis, né? E outras difíceis. As disciplinas mais difíceis são justamente aquelas que a vida nos matricula pela dor. E aqui precisamos compreender: não há sofrimentos inúteis. Se algo acontece em nossa vida, mesmo o mais doloroso, é porque a sabedoria divina o permite como caminho de crescimento. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos apresenta depoimentos de espíritos que na vida terrena acreditavam que a morte seria um alívio imediato. No entanto, no mundo espiritual, reconheceram que o sofrimento prosseguia. Faço um alerta interessante de leitura no livro O Céu e o Inferno, né, que vai falar sobre todas as nuances do julgamento, o nosso conceito de julgamento eterno, etc. Ele traz ali compilado o depoimento de espíritos, muito mais claro para todos nós, onde eles transmitem a experiência que eles viveram quando chegaram do lado de lá. E lá ele teve o cuidado de separar depoimentos de espíritos felizes, de espíritos suicidas, de assassinos e etc., dando-nos uma lição muito clara, muito segura do que nós vamos encontrar e como que é o processo do nosso dia a dia da vida. Porque carregavam em si mesmos os resultados de suas escolhas. E esses testemunhos nos mostram que o verdadeiro consolo está em transformar a dor em aprendizado. Mas como fazer isso? Em primeiro lugar, com fé. Não é uma fé cega, mas uma confiança raciocinada, que é a que nós precisamos como espíritas, né? Que se nós já tivéssemos abraçado a fé pelo acreditar, nós já não precisaríamos ter essa clareza da fé raciocinada. Mas uma fé, confiança raciocinada que nos lembra,
Eu não estou sozinho e Deus não me abandonou. E segue. Em segundo lugar, com resignação ativa. Esse conceito é muito importante a gente entender, porque alguém pode nos achar que somos masoquistas. Ei, o espírito é masoquista. Gosta de sofrer. Não é? Mas o que é importante? Porque nos chamam para a resignação. E o que é resignação? Então nós vamos trazer alguns temas importantes. Em segundo lugar, com resignação ativa. Resignação não é conformismo passivo, mas uma atitude de quem compreende a lei divina e decide não se revoltar, aproveitando a experiência para crescer. E aí eu trago um destaque para a palavra resiliência. Todo mundo já ouviu essa palavra? Resiliência. Uma das palavras mais bonitas em termos do seu conceito para esse capítulo 5. O que seria resiliência? E o Evangelho nos chama, quando nós estamos falando de resignação, não é conformismo, mas uma atitude que compreende, aproveitando a experiência para crescer, ele está nos pedindo resiliência. Resiliência, o conceito poderia ser resistência mais paciência. A mistura de duas palavras, de dois conceitos. Isso é uma articulação minha, tá? Mas a resiliência mesmo, ela vem do termo resiliere, que é recuperar-se pela psicologia, superar adversidades e crescer. Superar as adversidades e crescer. Isso é resiliência. E no Espiritismo, a resignação ativa diante das provas. E lá no Evangelho tem um trecho, no capítulo 5, que a paciência também é uma forma de resignação. E a resignação é uma das formas mais sublimes da coragem. Então, por vezes, precisamos da paciência para nos mostrarmos muito mais corajosos diante de algumas situações. Um exemplo prático de resiliência. Família que perde tudo em uma enchente e recomeça unida. Né? Ela teve a resistência, a paciência para poder continuar lutando. Pessoa que perde o emprego e descobre novos talentos. Perdeu o emprego e se desespera. Não, ei, eu fiz um curso tal, eu procurei isso. Quantas pessoas se recolocam pela persistência, pela paciência, pela resignação ativa, né? E acabam encontrando. A dor pode ser o ponto de virada em nossas vidas. Joana de Ângeles, em seus escritos, nos lembra que toda dor pode ser transformada em bênção quando aceitamos como oportunidade de crescimento interior. Ela afirma que os sofrimentos são convites da vida para a nossa autorreflexão. E no livro O Ser Consciente, ela dá um pequeno destaque. A dor não é um fim, mas um instrumento que forja a resistência e promove libertações. Vocês estão vendo que passo a passo é para a gente ganhar o quê? Resiliência. E se olharmos para Jesus, veremos que ele mesmo trilhou o caminho da dor, né? Não foi poupado. Então ele fala com conhecimento de causa. Ele não foi poupado em momento algum. Passou pela incompreensão, pela calúnia, pela cruz, mas em nenhum momento deixou-se dominar pelo ódio ou pela revolta. Transformou sua dor em amor, oferecendo perdão àqueles que o feriam. Quando olhamos para a vida cotidiana, percebemos como muitas vezes a dor se apresenta em pequenas situações. Uma dificuldade familiar, um problema de saúde, uma perda financeira, uma decepção com alguém querido. Às vezes não compreendemos de imediato, mas cada uma dessas experiências carrega consigo
uma mensagem espiritual. A dor funciona como um espelho da alma, revela o que ainda não conseguimos transformar em nós. E faz esse aguilhão, né? André Luiz, no livro Sinal Verde, nos lembra: a dor é uma bênção que o orgulho não conhece. Quantas vezes é justamente a dor que nos torna mais humildes, mais sensíveis, mais humanos. Sem ela, talvez continuaríamos indiferentes ao sofrimento alheio. Essa é uma outra virtude, porque dependendo do nosso sofrimento, nós passamos a entender o sofrimento do próximo, né? Isso é muito comum nos hospitais. Você tem um ente querido doente, que está lá num quarto, na cama ao lado, alguém com muito mais sofrimento, e você passa a olhar aquele que nunca olhou na vida, né? No sentido de buscar uma ajuda, levar uma ajuda, um consolo. Ela tem essa virtude do sofrimento alheio. Por isso a dor pode ser compreendida também como um chamado ao serviço do bem. Quem sofre muitas vezes desenvolve a compaixão e se torna capaz de enxergar a dor do outro. Não é raro vermos pessoas que, após enfrentarem doenças graves, se dedicam a auxiliar pacientes em situações semelhantes. E também temos os exemplos de alguns multimilionários, né, que passam acometidos por uma doença muito grave e deixam verdadeiras fortunas para centros de pesquisa, para hospitais, para levar o remédio, desenvolver o remédio que ainda não existe. São muitos casos desses. De pessoas que, ao viverem aquela dor, entendem o recado e procuram aliviar o próximo. E fazem grandes somas. Então existem muitas instituições que funcionam, muitas descobertas de cura de doença que são através desse dinheiro de alguém que sentiu a dor e entendeu o recado, né? E aqui está uma das grandes lições do Evangelho: transformar a dor em amor. Quando Jesus nos convida a carregar nossa cruz, Ele não está exaltando o sofrimento pelo sofrimento. Ninguém precisa procurar o sofrimento para achar que aquele sofrimento é aquele que liberta. E o que Ele propõe é que não desperdicemos as nossas dores, que possamos utilizá-las como instrumentos de crescimento e de solidariedade. E Ele está acabando, viu, gente? O apóstolo Paulo escreveu: tudo concorre para o bem daqueles... Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a dor concorre para o nosso bem quando recebemos com fé e coragem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos lembra de que existem dois modos de suportar um sofrimento. Tem bastante regrinha, né? Vocês já viram que tem uma série de regrinhas. Que tem só duas. Nós podemos, primeiro, nós podemos suportar, ou podemos agir. Aquele que se revolta, que murmura, que se aflige mais ainda e que prolonga a sua prova. E a outra forma é aquele que aceita com confiança, que transforma a dor em oportunidade de aprendizado e encontra paz no coração. Então, eu sempre brincava, você tem duas opções, né? Você tem duas opções. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, né? Por isso, cada vez que a vida nos trouxer uma aflição, é como se Deus estivesse nos perguntando: o que você vai fazer com essa experiência? Vai se perder em lamentos ou vai aproveitar para crescer? É nesse instante que se revela a grandeza da fé, porque a fé ilumina, dá coragem, consola,
não elimina a dor, tá em letras garrafais. Não elimina a dor, mas transforma a maneira como a sentimos. Então a fé, às vezes alguém até fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Mas o verdadeiro sentido é, ela não vai eliminar a dor, mas ela vai transformar a maneira como sentimos. E a maneira como sentimos é que faz toda a diferença. Que vamos voltar nos dois itens. Ou vamos se lamentar, se revoltar, ou vamos ter a confiança e a resiliência. Eu vou ficar por aqui, nosso tempo já se esgotou, mas é essa mensagem que nós temos do livro do capítulo 5, com uma forma resumida, vocês vão ter que ler. Tá? Aqui só tem um trecho interessante, ó. Quantos irmãos e irmãs encontramos nos centros espíritas? Está falando do centro espírita porque nós somos espíritas, certo? Mas isso nós vamos encontrar em vários outros ambientes. Mesmo diante de doenças graves, mantém uma serenidade impressionante. Eles nos mostram com seu exemplo que o consolo prometido por Jesus já começa aqui, no íntimo do coração, quando compreendemos o sentido espiritual da vida. Então, fica aí essa mensagem para hoje. Tem mais uns 50 slides, eu sempre deixo mais alguns. Porque pode ser que ainda... a gente pode continuar a partir de um ponto. Porque nós só falamos até agora do item 3, a justiça das aflições. Nós não falamos das aflições atuais e das aflições anteriores. Nem falamos das mensagens dos espíritos protetores, tá bom? Então são 3 palestras. Essa primeira... Tá bom. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, que há semente plantada aqui hoje, e que, como o William nos orientou aqui também, que quando a gente chegar em casa, lê, para não ficar só aqui, para a gente amadurecer dentro da gente. Em relação no início aqui das nossas atividades, eu esqueci até de falar, também na quarta-feira, além da evangelização de adultos, nós também estamos com a nossa evangelização infantil, que graças a Deus está de vento em popa, está cada vez mais crescente, né? Aquelas pessoas que queiram trazer seus pupilos, seus filhos para assistir, para a iniciação aqui do estudo do Evangelho, nós também estamos com a turminha aqui, com as nossas tias, com a nossa evangelização infantil. Mais um... Oi? Sim. A partir de 3 anos, quando eles já conseguem ficar lá com as tias, como se fosse na escolinha, já podem estar trazendo. A gente já conseguimos alguns materiais, a gente comprou já alguns materiais também, e graças a Deus está dando certo, está cada vez mais crescendo. Cada dia sempre está chegando um novato, mais um participante, né, da nossa evangelização. Mais uma vez agradecendo a todos. Hoje a gente vai fazer também o nosso passo coletivo. E aqui só para finalizar uma coisinha rápida, que não é por acaso, hoje eu estava vendo também uma reportagem que cabe no contexto de tudo isso que o William falou, que nosso irmão William falou aqui hoje. Quem lembra do exemplo daquele rapaz de Juazeiro que caiu na academia, né, nas costas dele, que ele ficou paraplégico, ele ficou no Santo Antônio, deram 1% de chance de ele conseguir pelo menos se movimentar. Hoje ele estava dando o exemplo que, como o William disse, da questão da resiliência, que antes ele disse que vibrava quando conseguia empurrar com os pés e com lá 200 quilos. Hoje eu vi na reportagem ele vibrando por conseguir ficar em pé com o andador. Ele disse que isso ali é mais difícil do que pegar aquele peso todo na academia. Só que ele disse que feliz hoje por poder ficar em pé com o andador,
com a prótese nas pernas do que quando ele conseguia levantar 200 quilos com os braços, com as pernas. Que a gente leve isso também para a nossa vida, no nosso cotidiano, que não deixa o sofrimento nos abalar, só nos fortalecer. Mais uma vez, gratos pela espiritualidade, por ter ajudado também nosso irmão ir a passar essa mensagem para a gente, e que, como ele disse, que a gente vai estudar o capítulo 5 do Evangelho, né? E aí agora a gente convida ele a fazer a nossa prece final, e vai ter a música primeiro, antes da prece, né? Pronto, outra novidade que nós temos também aqui na nossa casa, a gente está tentando trazer também a juventude. Vamos cantar essa música e logo em seguida o William falar a nossa prece final, fazendo assim o nosso passe coletivo. Pode ir. No céu, pela nossa vontade, sendo nem réu, justiça e caridade, se é por nós, quem será contra nós? Se é por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome, despertar no ser e seu anjo. Exige potestades, não existe mal algum que possa matar o amor de Deus. Não existe potestades, não existe mal algum que possa matar o amor de Deus. És o nosso de todos nós, bendito seja que veio nossa voz. Hosana, aleluia, assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Mergulhados nessas energias renovadoras que nos trazem ao coração o fortalecimento necessário para agradecermos e continuarmos a nossa jornada. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do plano maior, os responsáveis por esta casa, por esse trabalho, por esse momento de estudo, de confraternização. Agradecemos por tudo que recebemos, pelas orientações, pelas energias renovadoras, dando-nos a certeza de seguir adiante no nosso processo evolutivo, colocando as dores e aflições no seu devido lugar na nossa jornada, fazendo-nos mais fortes e resilientes para seguirmos superando aquilo que necessitamos. E principalmente, que possamos levar o amparo ao próximo, aqueles que também necessitam, pelas suas dores e aflições, do ombro, do amparo, da palavra amiga, da prece, do nosso testemunho de fé. Que as energias aqui somadas possam agora ser compartilhadas com todos aqueles que necessitam,
estejam nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, nos lares em desarmonia. Que todos possam sentir a tua presença, a tua misericórdia, o teu amparo, renovando e dando-lhes a esperança para uma vida melhor, por uma conquista espiritual. Que as dores ora sentidas possam ser compreendidas, trazendo-lhes o benefício pelo que estão vivendo para o plantio de uma vida melhor no futuro. Aquele que você nos promete pela nossa luta, pela nossa superação. Obrigado, Jesus. Você arrasou. Ei, a letra da música pode levar? Sim, senhora. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus. Desça. Não, não. Desça. Eu vou para cantar na sala. Isso, não. Nem começou os drogas, na verdade, sério. Não tem, não. Porque a Vanessa fala isso aqui. Ela reclama. Isso. Na versão que eu li, essa que está no grupo era reclama. Foi você que falou. Foi. Tu não viu, não? Acho que esse menino. Não, ele não viu para tu, não. Ela fala, Senhor, ela não pensa, né? Não. Fazer isso, apenas te peço a graça de fazer. Alguém conscienciosamente quer que eu faça. Eu devia ter declamado. Cara, eu vou te contratar para você ir comigo na nossa palestra. Aí, garoto, vai. A gente faz uma dupla. Estou com muito serviço aqui. É daqui. Estou com muito serviço aqui. Não, mas tem tempo. Deu certo, filho? E aí, o que está dando a vida? Não,